Ok, vamos lá. Como é que vocês estão? Meu nome é Alexandre Neiva, pastor aqui da Segunda Igreja Batista em Pouso Alegre, e esses são os nossos estudos de férias. Então, nesse período de festas de final de ano e o mês de janeiro, nós deixamos algumas lições gravadas aqui de uma forma bem sintética, é claro, para aqueles que desejam continuar os seus estudos, mesmo no período de férias. Nós vamos falar sobre as escrituras sagradas e a sua inerrância, ou seja, o fato de que a Bíblia não mente, ela não erra, ela não se contradiz e nós cremos dessa maneira. A Bíblia ela é suficiente para nos levar até uma compreensão sobre o nosso Deus Criador. A primeira coisa que nós podemos dizer sobre as Escrituras é que é o livro mais vendido da história da humanidade. É o livro mais lido, mais estudado, o mais debatido. E isso se dá pelo fato da sua relevância. Se fosse um livro irrelevante, não teria toda essa repercussão. Né? As escrituras sagradas, elas, apesar do para um leigo pode até achar que é um livro escrito por alguém, o fato é que é uma coletânea de livros. São 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, escritos por 40 autores diferentes, numa janela de tempo de cerca de 1.600 anos entre o primeiro livro a ser escrito e o último livro a ser escrito. Tá? Então, só aí a gente já tem uma das provas, né, do quanto esse livro ele é especial. Se nós começarmos a escrever uma carta, um texto qualquer, pela pessoa A, continuado pela pessoa B e terminado pela pessoa C, ou seja, três pessoas, nós já vamos ter alguma incoerência no texto, alguma divergência ou até mesmo alguma falha de narrativa. E a Bíblia tem 40 autores que não se conheceram e a gente tem aí uma coerência no texto sagrado. Tá? É importante dizer também que a revelação de Deus ela é gradual. Então, quando você lê o Gênesis, ele tem uma parte da revelação de Deus que vai ser ampliada no Pentateuco, que vai ser ampliada pelos juízes, pelos profetas, e assim vai continuando até o próprio Cristo se revelar, depois os apóstolos, e nós temos a Bíblia que nós temos hoje com uma revelação mais completa sobre Deus. Isso é muito importante, tá? Essa revelação gradual, ela começou lá com Abraão e Moisés, Abraão, e depois foi sendo passada, né, pelos tempos e tempos até chegar até nós. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz uma coisa muito importante. O texto diz que a fé ela vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Aí é uma referência direta às escrituras sagradas. Então, a Bíblia é um livro de fé, ela não é um livro de curiosidades, ela não é um livro com manual de instrução para todos os detalhes da vida de todos os tempos. Ela é principalmente um livro que gera fé de que existe um Deus que nos criou, um Deus que respondeu de forma amorosa ao afastamento do ser humano, deseja resgatar o ser humano. A mensagem central da Bíblia é essa. Deus nos criou de forma livre. O ser humano é livre nas suas decisões. O ser humano errou. Ao errar, que a gente chama de pecado, ele se afasta de Deus. Mas Deus, por amar esse ser humano, ele providencia uma maneira de resgatar e reaproximar esse ser humano dele. E essa maneira é Jesus Cristo, é o sacrifício de Cristo, que quando vem, morre e ressuscita por nós, ele nos dá um novo acesso, um novo caminho para sermos religados a Deus. Daí a palavra religião, que é religar o homem que está desligado de Deus. Né? Uma outra coisa importante sobre a Bíblia está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Que diz que a escritura sagrada ela é viva, ou seja, o texto ele não é um texto morto de uma época que não existe mais. Não, o texto ele é vivo para nós hoje. Billy Graham dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã.
E quando ele faz essa declaração, ele está querendo dizer que os conceitos, os princípios, os valores, os ensinamentos bíblicos, quando compreendidos, eles são vivos para nós hoje. E esse mesmo texto de Hebreus 4:12 vai dizer que a Bíblia também é eficaz, ou seja, ela tem uma atuação prática na vida do ser humano, né? Ela traz uma referência de vida para o ser humano. Então a Bíblia, para nós, ela é tudo isso, né? Mas ela é principalmente a revelação de Deus, né? Deus se revelou através de várias maneiras, mas o que foi sendo perpetuado para nós foi as Escrituras Sagradas. Deus começa a se revelar pela criação. Ele cria tudo que existe, ele tem um diálogo com o ser humano, essa criação mostra a grandeza de um Deus, né, que a criou, que a sustenta e faz com que tudo continue no seu lugar. Né? Então, depois, Deus ele vai se revelando ao homem, esse ser humano vai passando isso de forma oral, né, verbal, de pai para filho, filho para neto e por aí vai. E quando do advento do registro, essa tradição oral começou a ser registrada. E é o que a gente tem hoje nas escrituras sagradas. Né? O Salmo 19:1 ele tem uma declaração bastante interessante, quando o salmista escreve assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, ou seja, todos os astros, anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração para outro dia, uma noite para outra noite. O que o texto está dizendo? Que quando nós olhamos para a natureza, nós não temos como negar que existe um Deus que criou tudo isso, porque seria impossível o acaso criar algo tão perfeito. Né? No Novo Testamento, a autoridade bíblica ela passa para as mãos dos apóstolos. Né? Então nós temos ali 13 apóstolos, né, que 12 a princípio, depois Paulo, que dão continuidade a essa revelação. Paulo, inclusive, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Quando ele aconselha ali Timóteo e Tito, que eram discípulos dele, ele vai reforçar várias vezes a questão da importância das escrituras. Né? Para Timóteo, ele vai dizer, permaneça firme nas coisas que você aprendeu, nas coisas que você tem convicção. Né? Ele vai orientar Timóteo a refutar toda e qualquer distorção das escrituras sagradas. A gente vai ler isso lá em 2 Timóteo 3. Quando ele vai falar para Tito, ele vai dizer a mesma coisa, ele vai falar, apegue-se firmemente à mensagem fiel, né, da maneira como foi ensinada para você, e permaneça firme nisso, continue nisso. A gente vai ler lá esse Tito, capítulo 1. Tá? Então, as escrituras sagradas, elas são chamadas por Paulo como as sagradas letras. Né? Então, ou seja, aquilo que deve ser preservado. E uma coisa que a gente poderia terminar dizendo é o seguinte, que para nós batistas no Brasil e no mundo, entendemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, a gente crê naquilo que está revelado lá e a gente faz aquilo que a Bíblia ordena fazer. E a afirmação contrária, reversa disso, também é verdadeira. Nós não cremos naquilo que não é bíblico e também nós não fazemos aquilo que é biblicamente orientado a não ser feito. Tá? Então, isso é a Bíblia para nós. Espero que essa breve explicação possa tocar no teu coração, fortalecer a tua fé. Nós teremos mais 12 ou 13 episódios dessa série aqui e eu te convido a assistir ela conosco. Tá bem? Que Deus te abençoe.